Você não acredita que um homem viveu dentro de um grande peixe? Veja que verdadeiro e vantajoso. Por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versículo 18. A minha Bíblia é essa daqui, online agora. Mas eu tenho a Bíblia ali, viu? Eu leio, preciso ler para saber das coisas. Para saber das coisas com relação à Bíblia, né? Às escrituras sagradas. Marcos 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão mão sobre os enfermos e os curarão. Ok? Seria excelente se fosse isso dessa forma. Como o pastor que tentou brincar com essa situação, que na verdade para ele não era brincadeira, era fé, uma exposição máxima de fé e que ele podia testemunhar. Ele não estava abusando, ele não estava desafiando Deus, ele estava fazendo uma demonstração de fé lá nos Estados Unidos. Por que eu sei disso? Porque ele é muito corajoso, ele colocou a cobra para picar ele próprio, ele deixou, não era desafio. Todo mundo sabe que uma cobra peçonhenta, ela tem veneno mortífero, tóxico, terrivelmente tóxico. Mata, se não tiver um antídoto, um soro antiofídico para cuidar disso imediatamente, com esses cuidados todos, chegará a óbito. E ele sabe disso, ele não é ignorante no assunto. Mas, dada a sua elevadíssima fé, ele brincou com o animal peçonhento. Ele morreu. E já sabia que o pai dele já tinha morrido com a mesma experiência. Também fazendo o teste com a serpente lá, foi picado, parece que no rosto. Perna. Ou seja, se falarem que é um desafio, Total volta a insistir. Está lá, Marcos capítulo 16, versículo 18. Assim como o pai, o pastor Matt Wolford morreu pela própria fé. Mas de onde vem o fundamento para usar cobras nos cultos? A resposta está em 2 versículos bíblicos, no Evangelho de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pode pegar, pega no escorpião, não tem problema, pega na cobra, se ela picar, não causará nada, entendeu? E ele ainda disse mais, pode tomar veneno, né? Você criança e tal, adulto se quiser, fique à vontade. Criança, não vá seguir. Como dizia Zé Saramago, esse livro não é um manual que se possa colocar na mão de um adolescente. Ele pode cometer insanidades. Zé Saramago estava a dizer exatamente isto. Era muito engraçado, aquele ateu militante de iluso. Impressionante, bestial José Saramago. Infelizmente morreu um cara, uma cabeça, um gênio, José Saramago. Ok, então. Matouka, uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos, com pouco mais de 300 habitantes. Os moradores da cidade nem imaginavam que, bem perto deles, um pastor usava serpentes venenosas em seus cultos evangélicos. Foi lá e durante uma de suas cerimônias religiosas que o pastor Matt Wolford morreu depois de ser picado por uma cobra. Essas imagens mostram como eram os cultos. O pastor e os fiéis cantam e dançam com as serpentes. Quem o vê assim não imagina que há 30 anos o pai de Wolford morreu depois de ser picado por uma cobra enquanto realizava uma dessas cerimônias. Mas o pastor não parece ter medo.
e chega a passar a cobra no rosto algumas vezes. Foi num domingo. Matt Wolford tinha completado 44 anos no dia anterior e decidiu fazer um culto para comemorar. Ele e seus fiéis foram até um parque como este. E como de costume, várias serpentes participaram da celebração. Até que Wolford colocou uma das cobras no chão e se sentou ao lado dela. Foi então que a serpente venenosa deu o bote. O pastor se recusou a ir a um hospital e pediu para ser levado para casa, onde ele, a família e os fiéis oraram por sua recuperação. Essas imagens mostram amigos o carregando. Nesta, ele já aparece sem camisa. 9 horas depois, agonizando, Wolford pediu para ser levado ao hospital, mas já era tarde demais. Assim como o pai, o pastor Matt Wolford morreu pela própria fé. Mas de onde vem o fundamento para usar cobras nos cultos? A resposta está em 2 versículos bíblicos, no Evangelho de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A prática de usar cobras durante os cultos evangélicos era comum nos Estados Unidos. Mas depois de registrar centenas de mortes de religiosos picados por serpentes nesses eventos, o uso de cobras nesses rituais foi proibido no país, exceto no estado da Virgínia Ocidental, onde o pastor Matt Wolford morava. Para você, essa religiosidade tem aproximado ou afastado as pessoas de Deus? Pois é, senhoras e senhores. Estaria esse pastor, por exemplo, brincando com a serpente? Porque brincando com a serpente e brincando com Deus, né, que certamente será a tentativa de argumento de qualquer teólogo que você mencionar sobre esse fato, esse acontecimento. Aí é fácil desconstruir o argumento do teólogo, do homem religioso, da mulher religiosa. É simples, basta mencionar o que está na Bíblia. Por acaso, não é o livrão inspirado por Deus? Está claro lá em Marcos, né, o que você pode fazer sem ter o menor risco. Ele não diz só para manusear cobra, né, a serpente, sem ter o risco. Fala que pode tomar veneno, né, sem que nada aconteça, nenhum mal lhe aconteça. Ou seja, você tem fé? Então faça isso. Eu não tenho fé. Eu não tocaria numa cobra, né? Aliás, eu afasto muito de animais perigosos. Eu respeito, eu não preciso matar, mas eu respeito, eu procuro evitar. É isso que a gente deve fazer. E ensinar as nossas crianças também a tomar cuidado. Elas vão crescer sabendo que tem que evitar. Agora, o perigo está, se eu sigo a Bíblia e eu, né, perco o meu racional a ponto de tocar num animal venenoso desse, baseado numa coisa estranha chamada fé. Olha, eu estou chancelado pelo livro mais vendido, nem tão lido assim, né, mas pelo menos vendido e que credencia, né, que sustenta que você pode tudo. Se tiver lá a palavra, você pode fazer. Então aí é com você, fecha o seu raciocínio, conclua da sua forma. Eu concluí a minha forma, eu não seria maluco de obedecer. Assim como esse pastor aí foi brincar por acreditar muito no livrão e ter tanta fé. O que aconteceu? Ele morreu depois do pai também já ter passado pela mesma experiência de morte há tempos atrás. É isso aí.